Jesus existiu? Olha, Ricardo, com toda certeza. E isso realmente não é conversa. Se você for trabalhar com as pessoas no contexto acadêmico, hoje praticamente ninguém, pode ser que tenha um ou outro, você tem ateus hoje defendendo a existência do Jesus histórico. Isso é quase impossível. E tem várias razões para isso. A primeira é que você tem relatos dos evangelhos e muitos deles de perfil propriamente histórico. Antigamente, antes da pesquisa de técnica de manuscritos, de arqueologia, alguns, especialmente no ambiente europeu, falaram, não, esses textos do Novo Testamento foram escritos no ano 300 ou tal, mas isso hoje é totalmente impossível. A análise, inclusive, geográfica e dos detalhes, a gente sabe que os documentos são dessa época. A pessoa pode ter um preconceito a pior, dizer, esses documentos não significam nada, mas do ponto de vista técnico, você não pode fazer isso. Até porque se for fazer isso com Jesus, você tem que desaparecer com a história antiga inteira, porque está cheio de gente que você não tem documentos suficientes. Mas nós temos vários testemunhos do passado que são independentes da Bíblia. E posso fazer claro. uma citação aqui, por exemplo, para a gente ler exatamente o que ela diz. Por exemplo, nós temos o Flávio Joséfo, que é um historiador da época. Algumas pessoas vão fazer alguns questionamentos sobre o que foi dito por ele, dizendo que talvez tenha sido um adendo posterior. Talvez tenha lá sua razão em algum aspecto, mas isso não tira a importância de tudo que aparece lá. Flávio Joséfo disse assim: havia um sábio chamado Jesus, seu comportamento era bom, sabe-se que era uma pessoa de virtudes, muito dentre os judeus de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre os quais os profetas falaram. Um pouco mais tarde, o 112, o Plínio escreve uma carta para o imperador Trajano, o famoso Trajano o Germânico. Ele diz assim: os primeiros cristãos tinham o costume de se reunir antes do amanhecer em certo dia, quando então cantavam de modo responsivo versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus. E prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir, não negar a fé, até que fossem instados a fazê-lo. E um sujeito contrário ao cristianismo no século II, Luciano de Samota, escreveu: os cristãos, como sabes, adoram um homem até hoje, o personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. Os cristãos são todos irmãos desde o momento que se convertem e negam os deuses da Grécia e adoram o sábio crucificado e vivem segundo as suas leis. Fora eles, você ainda tem referências de Tácito, que também é do final aí do século I e começo do segundo, e tem referência do próprio Talmud judaico, que questiona e traz às vezes palavras questionadoras e críticas sobre Jesus, mas quem é que vai combater quem nunca existiu? E além disso, hoje, antigamente você falava assim sobre Jesus, mas por que não tem evidência arqueológica sobre Jesus? A resposta é muito simples. Jesus não é um rei, ele não tem um palácio, ele não é um governador, ele não é uma pessoa rica. Se de ricos e governadores e reis a gente não encontra muita coisa, imagine de alguém que vivia como um camponês simples na Galileia. Mas tudo que diz respeito aos relatos de Jesus é pertinente à realidade, é compatível com a época, tem todo sentido, vamos dizer assim, é aprovado diante dos critérios da falseabilidade. Então você vai no Museu de Israel, por exemplo, você chega numa área lá, e nessa área é uma área dedicada a Jesus. O que você encontra lá numa área como essa? Eles acharam, adivinha só, a caixa de ossos, o ossuário de Caifás. Até 1961, o pessoal dizia, não, esse negócio de Pilatos não tem nos registros de Roma. Isso é uma invenção do Novo Testamento, nunca existiu nenhum Pilatos.
No teatro de Cesareia, os caras estão escavando, de repente o cara vira uma pedra lá para mexer, tem uma inscrição. A inscrição é que o teatro está sendo feito em homenagem ao imperador Tibério, que foi imperador do ano 14 ao 37, e ao governador, chamado de prefeito da Judéia, Pilatos. O nome dele está lá, eu vi ao vivo. E você tem os nomes comuns de judeus da época de Jesus. Você vê que nomes aparecem? Maria, José, Jesus. Quer dizer, se eu chego na Bahia do século XVI e digo que lá eu encontrei Washington e Siegfried, o cara fala, não é possível, não tem essas pessoas nessa época, porque os nomes não batem. Entendi. Os nomes estão lá para mostrar que esses nomes são nomes pertinentes daquela realidade naquela época. E eles pegaram uma outra coisa interessante, que é a prova de como é que é a crucificação romana. Acharam um crucificado em Givat Hamitvar, em 1968, lá você tem o osso e o prego romano, para ver como era a crucificação. Todos esses elementos juntos, eles compõem uma realidade que dificultam a ideia de que é possível que Jesus nunca existiu. Você pega um estudioso assim, não cristão, judeu, de perfil secular, muito respeitoso, um estudioso poliglota, assim, de maneira extraordinária, Dr. Davi Flusser, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele escreve sobre Jesus histórico de uma maneira absolutamente contundente, mesmo sem ter qualquer relação de fé, porque é absolutamente sem sentido negar a historicidade de Jesus. Muito, muito fora do lugar. A gente sabe, tem gente aí mandando coisa, aparecendo, tem vídeos, mas isso não tem substância dentro do contexto da academia. Você falou que gente mandando coisas para comprovar que não existiu? Tem gente que tem umas coisas assim, não, que o mito do cristianismo foi inventado pelo Império Romano, não, a narrativa do Novo Testamento ela é totalmente mitológica, ela não tem nada, então mais assim na base de fazer movimentar a rede do que algo que tem realmente significado. Agora você pode assim dizer, olha, será que Jesus é exatamente como os registros da fé deixaram? Será que a gente interpreta Jesus de que maneira? A gente pode discutir o assunto, mas negar a existência, até porque, pensa bem, olha só, tem tanta gente que existe e está existindo de carne e osso, que está tentando fazer alguma coisa para ter alguma relevância e permanência na vida, faz e desaparece. Como é que você pode imaginar que o movimento mais contundente da história humana, que marcou a mudança da história das civilizações, que construiu a alma da Europa, que definiu o que vem ser a cristandade, que marcou o que é a civilização ocidental, que começou com ninguém. Com nada. Existem referências históricas nos evangelhos que só quem viveu naquela época poderia ter contato, ou seja, só depois de uma escavação que se descobriu que, sei lá, tinha alguma coisa ali, uma inscrição, como você acabou de falar de Pilatos, ou dos nomes comuns da época. Tem coisas que não as pessoas... Você entendeu? Entendi. A coisa estava soterrada, existiam os relatos e alguém fala, cara, será que... Aí, de repente, alguém cavocou lá e falou, pô, olha aqui. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. É detalhamento atrás do outro. Então, quem visita, por exemplo, a Galileia... Você já visitou várias vezes, né? Eu já fui mais de 60 vezes. Eita, que inveja! Então, você faz passeio para lá, não faz? Sim, Passeios de estudos, né? A gente faz caravana que não é assim pra galera que só, quero ver um lugar diferente e vou passear. Não é simplesmente passeio. Sim. Não é também aquele lance de uma coisa mística. Eu quero beber água do Jordão, né? De repente não tá muito limpa, não vai ser legal, né? A ideia é você realmente ter a oportunidade, claro que é uma viagem inspirativa, mas você vai entender história, vai entender arqueologia, vai entender geografia, sim, você vai nos lugares, e a gente também faz uma viagem muito transparente. Você fala, ô Saião, Jesus andou aqui mesmo? Eu vou dizer para você, ó, Ricardo, isso é tradição, é bobagem. O pessoal falou que não tem nenhuma comprovação. Ah, tá, tipo assim, aqui a Via Crucis, por exemplo. Exemplo. Passou aqui. Não, passou nada. Então, é aí que tá. Tem coisa que a gente tem certeza que é. Por exemplo, Saião, o tanque de Bethesda é aqui? 100% de certeza que é.
tanque de Aquele Siloé é aqui. do que ele pega seu leito e levanta. Exatamente. A cura O tanque do tá lá. paralítico É. e a cura do cego. João capítulo 5 e João De capítulo fazer 9. a cuspida lá. Sim. Então, assim, você tem um detalhamento de vários elementos que estão presentes em Jerusalém e também na Galileia que são espetaculares. Sabe por quê? Tem umas coisas muito legais. Qual era a cidade de Jesus? A cidade de Jesus era Cafarnaum. Cafarnaum é o centro do ministério de Jesus. O lago da Galileia, chamado de Mar da Galileia, tem 20 quilômetros por 12. É uma coisinha de nada. Pequena. E o ministério de Jesus se concentrou principalmente na região noroeste do lago. Tá. Ali, acima da cidade de Tiberíades, você vai ter a região de Genezaré, vai ter Cafarnaum, tem o lugar das bem-aventuranças, da multiplicação dos pães, e um pouquinho mais acima, Corazim e Betsaida. É uma área muito pequena. Jesus caminhou numa área muito pequena. Sim, principalmente se o ministério era num lugar detalhado. Caminhava a pé com os seus discípulos. E aí, o que eles descobriram não faz tanto tempo assim? Até um lugar ali de estudo preparado pelos católicos, uma ordem que está ligada ao México, que tem sintonia e trabalha junto com a autoridade de arqueologia de Israel. Eles descobriram Magdala. Magdala é a cidade de Maria Madalena. E o interessante é que Magdala, eles acharam uma sinagoga exatamente da década de Jesus, porque acharam uma moeda do ano 29 ali. E aí você descobre, por exemplo, Lucas capítulo 8 fala que Jesus era ajudado financeiramente por mulheres de boa posição. E menciona Joana, mulher de Cusa, e menciona Maria de Magdala, Madalena. Aí você descobre que Magdala era um lugar de muita prosperidade, que exportava peixe salgado no Império Romano. E então, mediante a prosperidade relativa em relação aos outros lugares, aí você vê que esse pessoal é próspero, por isso faz sentido essas mulheres de posição ajudarem Jesus. Então é cada detalhe. Chega em Cafarnaum. Cafarnaum é um vilarejo. Magdala, chamada Tariqueia em latim, devia ter uns 4.000 habitantes. Cafarnaum não tinha nem 1.000. Cafarnaum era quase Cafarnazero, né? Então era pequenininha de nada. Aí você vê as casinhas da cidade e você vê uma sinagoga muito bonita, toda de pedra branca, de pedra calcária, que é posterior, já da época bizantina, século IV, século V. Debaixo dela tem uma base de pedra negra, pedra basáltica da região, que é a base de sinagoga do primeiro século. Então, a sinagoga onde Jesus falou. Descendo um pouquinho além das casas, você tem um lugar onde começou uma igreja, que tem a tradição antiquíssima, é a casa de Pedro. Com certeza, porque não tem onde fazer, não tem outro lugar em Cafarnaum. Então a tradição ali é muito segura e bate. Aí você lê Marcos capítulo 1, Jesus então saiu da sinagoga e ali, né, foi para a casa de Pedro, onde ele curou a sogra de Pedro. Aí você tem a compreensão. Chega nas escadarias de entrada do templo, que estão lá, em torno delas está cheio de mikvaot lá em Jerusalém, que são tanques de purificação onde os primeiros cristãos foram batizados. Aí você segue, você tem toda a geografia detalhada e muita coisa que está disponibilizada, e eu vou dizer mais, a cada dia. Sabe quando é que foi descoberto o tanque de Siloé? Só em 2004 para 2005. Eu conheço pessoalmente o arqueólogo que descobriu. E até... Eles descobrem num sentido que tem uma inscrição, tem alguma coisa? Não, é o seguinte, está tudo debaixo de terra. Aí o pessoal começa, isso faz parte do complexo da cidade de Davi. Chega lá embaixo, e eles então começaram a mexer, começaram a perceber que tinha alguma coisa. Aí foram mexendo e descobriram então toda uma estrutura de um tanque com pedras, com características da época herodiana, que tem a ver com o Novo Testamento, e viram todo o tamanho, só que só conseguiu escavar uma parte. Aí tiveram que brigar, pleitear, e só 2 anos para cá que tiveram possibilidade de escavar a parte toda. Aí a gente tem toda a lógica. Olha que coisa legal. Os peregrinos vinham para as festas em Jerusalém
E eles chegavam pela parte baixa da cidade, pelo chamado Vale do Cedron. Quando eles chegavam ali, eles iam subir para o templo para adoração, para fazer todos os rituais necessários. O que você precisa fazer? Purificação em água. Por isso que o tanque está ali. Aí o pessoal entrava, se lavava, fazia todas as coisas direitinho e subia. Acharam o caminho de subida, que é chamado o Vale do Tiropeon. E eles subiram até chegar diante das escadarias do templo, onde o indivíduo podia entrar na parte interna, propriamente dita, onde estava a área externa maior, chamada Pátio dos Gentios, e depois tinha ou não a possibilidade de continuar entrando, né, na área interna, com o Pátio das Mulheres, depois a parte interna que entrava os sacerdotes e a área propriamente do templo. Então, é muita coisa nitidamente definida, estudada, compreendida. Só o Museu de Israel, Ricardo, está sentado? Está sentado? Tem 500 mil de peças. Só o museu. E Israel tem 20 mil espaços arqueológicos. 20 mil espaços arqueológicos. É doideira. É muita coisa disponível para... O Anel de Pilatos, que foi há 2 anos e pouco aí mencionado. Eu lembro disso. Ele foi achado há 40 anos. É só agora que deu para estudar e trazer o resultado final. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.